Olá, satisfação recebê-los aqui. Eu sou Liliane Ventura, sob a direção do nosso querido Fausto Camunha. Está no ar mais um programa Gente que Fala ao vivo pela Rádio Trianon, 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Quero te chamar aí para você vir nos acompanhar em reprises às 18h10 e às 6h10 da manhã. Se estiver com insônia aí, pode nos assistir. Aí às 6h10 da manhã estamos aqui pela TV Êxito, ou qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, que você pode e deve nos acompanhar sem dúvida nenhuma, baixando o aplicativo da TV Êxito. Vai lá e faça, né, a sua solicitação aí no seu App Store, se você tiver, né, a Apple, ou se tiver na plataforma Android também, pode fazer a sua... Olha aí, ó, aplicativo da TV Êxito no vídeo, para quem estiver nos acompanhando agora pela TV Êxito ou tvetica.com.br. É esse aí, ó. Você vai lá, solicita o seu e com certeza vai poder nos acompanhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer hora do dia, tá? Lembrando que hoje nós vamos falar sobre inúmeros assuntos aqui, que o número de transplantes cresce, mas ainda deve melhorar. Vacinação de adolescentes contra o HPV vai até abril. 1.280 pessoas se inscreveram por bariátrica na Unicamp. Exercício físico é fundamental na terceira idade, tudo isso e muito mais. Na hora e vez dos nossos amigos ilustres convidados. Do meu lado direito, seu lado esquerdo aí do vídeo, eu recebo o médico cirurgião do aparelho digestivo Otávio Cansanção de Azevedo, ele que é do Hospital Servidor Público do Estado de São Paulo. Como vai, doutor? Tudo bem? Eu só ouvi um equívoco aí na sua apresentação. Não é você? Sou aqui. Ah, você é o cardiovascular? Ah, é porque ele está chegando ainda, né? O cirurgião cardiovascular, doutor José Lima, que é coordenador da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bom tê-lo aqui, viu? Também conosco ela, vamos ver se eu acerto, hein? Psicóloga e gerontóloga, que participa conosco, a Cristiane Filipe. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui e poder falar desse tema, que é o tema do século XXI, né? O envelhecimento. Então, estamos caminhando para lá, né? Exatamente. Como é que está ranqueado o Brasil em relação às outras nações no que diz respeito ao seu idoso? Então, somos um país de futuros velhos? Isso. O Brasil já é considerado um país de cabelos brancos, né? Nos últimos 20 anos, o Brasil envelheceu muito rápido, né? Então, a sensação que se tem é que ontem éramos jovens e, de repente, acordamos idosos. E a projeção é que, para 2030, esse número fique ainda maior, né? A nossa estimativa é de 30 milhões de idosos. É muita gente. Então, eu acho que é um tema para se discutir. 30 milhões de idosos e qual o número de jovens? Essa estatística eu não tenho para você de uma forma tão precisa, mas hoje a pirâmide já está invertida. O nosso número de idosos é bem maior que o número de jovens. No presente. No presente, né? E aqui, como nós estamos com o doutor, e o nosso número de geriatras é bem inferior ao número de pediatras, né? Então, eu creio que o Brasil, de uma forma geral, vai ter que se adaptar a essa nova realidade, tanto em políticas públicas, como na área da medicina e etc. E cada vez mais teremos serviços para essa população que está envelhecendo bem, né? É uma população ativa. Eu digo até que nós estamos um pouco em crise de identidade em relação ao envelhecimento, porque aquela avó que está incutida dentro de nós, ela não existe mais, né? Uma pessoa de 60 anos, hoje, ela não é mais aquela avó que fica fazendo tricô e bolinho de chuva, né? Ela é uma avó que está ativa, que está na sociedade, que está dentro das universidades da terceira idade, ela já sabe que vai viver mais e agora o grande desafio é saber como viver mais e com qualidade de vida. Uma das sugestões aqui, gente, que eu quero compartilhar com vocês,
é que o exercício físico é fundamental na terceira idade. Exercícios físicos são bons em qualquer idade, não é mesmo? O cardiologista aqui do meu lado pode atestar, sim ou não? É verdade, Liliane. A atividade física, independentemente da faixa etária, ela traz benefícios substanciais para a qualidade de vida e para o aumento da expectativa de vida. Então, as pessoas vivem melhor e vivem mais tempo se elas praticarem atividade física. Se ela começar mais cedo, maior vai ser o benefício. Mas se ela teve uma vida sedentária e ela se dispuser a fazer na melhor idade, ela também vai ter um ganho muito significativo de qualidade de vida. Mais importante ainda, gente, é quando você pratica o exercício na terceira idade. Uma série de exercícios adequados pode reforçar a musculatura, os ligamentos, os tendões, melhorar a capacidade aeróbica e a coordenação motora e ainda retardar o surgimento de doenças como diabetes e osteoporose. Quando a gente fala começar tardiamente, a gente está falando depois dos 50 anos? Na melhor idade, na verdade. Eu acho que você está chegando lá. Você defendeu com muita veemência, na melhor idade, com certeza. Eu acho que a atividade física, assim, ela traz um grande benefício, principalmente para quem nunca fez atividade física e está na melhor idade. Sempre alertando que as pessoas, antes de iniciar qualquer atividade física, ela tem que passar por uma consulta com um cardiologista, para ver se ela tem condições, se ela não precisa passar por nenhum procedimento anteriormente para que ela possa fazer atividade física correndo riscos, para só adquirir os benefícios da atividade física sem correr em risco. Mas a atividade física ela é fundamental e é cada vez menos comum, né? Porque a nossa qualidade de vida hoje, essa urbanização que a gente tem, desde a infância hoje, as crianças, toda a diversão delas hoje não vem mais atrelada à atividade física, mas uma atividade sedentária, em frente a um computador, toda a comodidade que nós temos hoje, as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias. Isso tem um impacto brutal, elas estão vivendo menos, elas estão chegando à melhor idade com uma qualidade de vida pior, cada vez mais doentes. E aí, como gerontóloga, né, o que dizer para esses que estão chegando à melhor idade, qual é o melhor momento e como escolher de acordo aí com as suas fragilidades físicas também, por que não dizer assim, um melhor exercício? Então, eu acho que o doutor está coberto de razão. A atividade física ela deve ser praticada no decorrer da vida. Porém, aquele idoso que ele nunca praticou atividade física, não tem problema. Ele é capaz de ter ganhos com a atividade física, mesmo estando com 70 ou 80 anos. Agora, é fundamental a avaliação do cardiologista e, principalmente, a avaliação física, para que a gente possa entender a aptidão desse idoso e poder prescrever a melhor atividade. Então, a intensidade dessa atividade, como ela vai ser feita. Além de todas essas questões que você levantou, de osteoporose, diabetes, também tem as atividades de vida diária. Com o envelhecimento, é muito comum que as pessoas vão perdendo as suas habilidades nessas atividades. Então, a atividade física faz com que você, além de não perder, você possa ganhar habilidades para o seu dia a dia. Principalmente como equilíbrio. Exatamente, né? O equilíbrio, aquele idoso que mora sozinho, que necessita pegar algum produto no alto ou no baixo, que ele tenha agilidade, então equilíbrio, agilidade, força, e entre outras coisas. Então, a atividade física nessa faixa etária é fundamental, né? Principalmente tendo em vista que um dos grandes vilões é a queda. Né? E aí, quando a gente fala de aeróbico para idoso, nós estamos falando de caminhada e não de corrida? Exatamente. Ou não necessariamente? Então, não necessariamente, porque hoje tem idosos que são praticantes de corrida. Só que, como nós falamos anteriormente, é necessário um acompanhamento de um cardiologista. Esse idoso ele tem que ser treinado para isso. Agora, aquele idoso que é sedentário, então nós vamos falar de caminhada. Agora, tem idosos que estão aí ganhando meia maratona. É verdade, mas não começaram correndo. Não, com né? certeza esse cuidado que há de se ter para não Exatamente. causar nenhum problema mais sério. Isso, nenhuma lesão, enfim, etc. Esses exercícios que nós estamos mostrando aí, via a TV Êxito e TV Ética, são exercícios que as pessoas podem fazer segundo uma orientação, né, um personal, ou até mesmo na própria casa,
com orientação ainda de um personal, mas que ele possa desenvolver sozinho e fazer a mudança e o acompanhamento? Pode ser feito dessa forma ou não? Pode, só que o primeiro exercício ela estava em cima de um bozu. Né? Esse equipamento não é indicado que um idoso faça sozinho, porque ele requer muito equilíbrio. Agora, se ele já frequenta um espaço de terceira idade, se ele já faz essa atividade, aí ele pode fazer sozinho em casa. Agora, nós temos que tomar um pouco de cuidado para que esse idoso não sofra nenhum tipo de lesão ou queda na prática dos seus exercícios. Perfeito, todo cuidado é pouco. Lá, andando de bicicleta, aqueles exercícios que são comuns aos parques, né? Para que possa realmente ter acesso aí à maior qualidade de vida. Eu quero saudar também a participação dela aqui no nosso programa, a minha querida ginecologista, obstetra, Albertina Duarte, que é coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria do Estado de São Paulo e minha médica. Como vai, doutora Albertina? Tudo bem? Nossa, hoje você está de cabelo preto. Eu mudei o visual lá. Tudo bem, querida? Olha, eu estou muito contente de estar aqui. Nós também recebê-la. De vocês, né? E acho que sempre quando a gente pode estar aqui, né? Se bem que tem uma passeata no caminho, aí eu saí correndo, mas deu tempo de chegar. Muito feliz em tê-la aqui, viu, doutora Albertina? Nós estamos falando aí da melhor idade, né? Que inclusive é da importância dos exercícios físicos. O que acontece no aparelho genital da mulher da terceira idade? Muda muito? Então, uma coisa importante que muitas mulheres acham que elas... na verdade, o útero vai diminuindo o tamanho e os ovários ficam praticamente atrofiados. Mas a vagina também ela fica diferente, ela fica menos elástica. E muitas mulheres ficam com muito medo porque elas acham ressecada. E eu costumo dizer que a terceira idade, ela tem uma vingança, porque fica tudo mais apertadinho. Opa! Então, quer dizer, quando eu examino uma paciente, e uma adolescente e uma menina de 11 anos e uma mulher de 65, a vagina é parecida. Não porque é como se ela estivesse rejuvenescendo. É mesmo? Então, ela fica menos elástica. Então, na relação, ela fica mais apertada. Então, o que eu costumo dizer é que pode cair tudo. Pode cair a mama, pode cair a barriga, mas a vagina fica apertadinha. Claro que isso dá alguns problemas. Os problemas, às vezes, a dificuldade de ter relação. E a mulher fica mais exigente também, então ela não aceita muita coisa. Então, mas há cremes vaginais que são importantes. Que não necessariamente à base de hormônios. Não necessariamente. E até cremes hidratantes. Por exemplo, se uma mulher tiver preocupação, ela pode usar um hidratante de bebê. Na vagina. E qualquer hidratante de criança, né, que você usa, realmente é possível. E se não tiver, a própria água. Quer dizer, alguma mulher que pegar a água e colocar na vagina. Agora, se ela não estiver interessada no parceiro, ela bloqueia. Aí não é um problema de idade, né? Ela bloqueia. E aí é um problema realmente de trocar. Agora, eu acho que para aperfeiçoar esse relacionamento. Muitas mulheres, elas têm muito mito, elas têm muito medo, elas acham que envelhecem. Então, eu acho que a velhice está na cabeça e é o momento de você se orgulhar da tua história ou, se você faz uma reflexão, mudar a tua história. Então, esse é o momento que você está buscando e, assim, fundamentalmente, ter orgulho das rugas, ter orgulho do dia a dia, da passagem que você teve. Né? Muito bom. Deixa eu cumprimentá-lo também. Conosco, o médico cirurgião do aparelho digestivo, doutor Otávio Cansanção de Azevedo, do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Como vai? Tudo bem, doutor? Tudo bom, Liliane? Como vai? Prazer estar aqui novamente. O que muda para o idoso aí, o aparelho digestivo? Envelhece, né? Envelhece e muitas doenças podem aparecer. Sempre tem que se ficar atento. Existe toda uma programação de exames para o idoso, como a partir de 45 anos, às vezes está indicada a endoscopia, a partir de 50 anos fazer uma colonoscopia para ver o intestino, para evitar principalmente o câncer de colo. Eu acho que essa é a principal recomendação para o idoso.
Muito bem. Olha, você pode e deve participar conosco ao vivo. Nós estamos agora de meio-dia a 1h, pela tvexito.com.br, pela Rádio Trianon 740M, pela Rádio 810 AM de Santos, por telefone, viu, gente? É o 11, porque é São Paulo, 5081-3782. Repetindo, 11 5081-3782. Não baixou ainda o aplicativo da TV Êxito? O que você está esperando? Baixe o aplicativo para que você possa acompanhar esse programa de saúde, bem como outros já realizados. Aí o aplicativo, ó, você que não conhece, passa a conhecer agora, viu? É de graça. Olha que presentão para você ter acesso aí a muita qualidade da nossa programação. Isso é o nosso compromisso com você, tá? Gente, o Brasil é o segundo país do mundo em transplantes de órgãos, atrás apenas dos Estados Unidos. Mesmo assim, o número muito pequeno se comparado à necessidade. Segundo os médicos, é preciso melhorar o sistema de captação de órgãos, que ainda é muito deficiente, mas principalmente conscientizar a população, já que o doador é a figura mais importante do processo. Doutor José Lima, a minha pergunta é a seguinte, eu falo assim, a captação é complexa por quê? Estrutura? Quando nós falamos em transplante, é um procedimento cirúrgico que é diferente dos demais, né? Porque nós envolvemos pelo menos duas pessoas. O doador, que é o componente mais importante de toda essa cadeia, e o receptor e ou receptores. Para que a gente tenha a doação, primeiro nós precisamos ter a confirmação da morte encefálica, que é irreversível, que é a definição de morte em quase todos os países do mundo. A partir daí, começam a se processar uma série de exames trâmites, e de procedimentos, até que se chegue à conclusão ou não que se aquele potencial doador pode ser um doador. Ainda são 3 equipes que fazem a avaliação da morte encefálica? Não, são mais equipes que fazem. Mais. Todo médico, do ponto de vista legal e ético, ele tem capacitação para fazer esse primeiro diagnóstico. É importante ressaltar que o Brasil tem a legislação mais rigorosa no mundo no diagnóstico de morte encefálica e na alocação de órgãos. Então, as pessoas precisam ter consciência que esse é um serviço que funciona muito bem, que é um serviço à disposição da população, que toda a fila, que é única e exclusivamente temporal, não há quebra da fila, toda essa fila, todo esse serviço, ele é aberto, é livre, as pessoas que estão alocadas na fila acompanham a sua posição na fila. Mas, que vale a pena dizer também, que não necessariamente aquele que está na ponta, o primeiro da fila, será o primeiro a ser atendido, porque pode haver incompatibilidade. Que existem vários critérios, então compatibilidade sanguínea, compatibilidade de anticorpos, critérios de prioridade, então um paciente que está num risco iminente de morte, usando um coração artificial, um ventrículo artificial, fazendo diálise quase todo dia, internado, às vezes ele caminha mais rapidamente, mas não há quebra da barreira da fila. Então, isso é muito importante. Existem uma discrepância nos estados. Alguns estados nós temos um percentual de recusa que chega a quase 90%. Isso é um absurdo. Falta informação. Recusa? Recusa familiar à doação, quando as famílias são abordadas. E existem estados onde essa taxa de recusa é muito pequena. Mas o senhor atribui isso a uma questão cultural ou uma questão... Porque um estado ter essa representatividade de quase 90%, me parece que é uma forma de pensar, não é? Ou é um trabalho de conscientização? São vários aspectos. Nós precisaremos ter campanhas perenes de informação e educação das pessoas, do que é morte encefálica, que ela é irreversível e que todo o processo é seguro e é legítimo. E é responsável. As pessoas que estão lidando com isso lidam com parâmetros morais, éticos muito bem estabelecidos. E que o Brasil tem números muito expressivos nisso. Segundo, nós precisamos melhorar a estrutura de captação. Nós estamos usando hoje cerca de 30% dos potenciais doadores. Ou seja, de todas as pessoas que estão em morte encefálica, de todas as pessoas que estão em morte cerebral, nós conseguimos usar cerca de 30%. É muito pouco. Os países que mais usam cerca de 60% a 65%, com uma diferença. Na Espanha e nos Estados Unidos, que são líderes, o perfil médio do doador é pior do que o nosso. É um paciente de mais idade que evoluiu para a morte cerebral porque teve um infarto, porque teve um derrame. No nosso meio, por conta das nossas características sociais, o perfil médio do doador é um doador jovem, vítima de violência e acidente. Né? Até o momento fatídico daquela tragédia, era uma pessoa absolutamente saudável. Não há motivo para você ter uma recusa tão grande como nós temos aqui. Olha que situação dramática. Nós temos hoje no Brasil doadores, nós temos pessoas morrendo na fila, aguardando por um órgão que não vai chegar, e do outro lado nós estamos jogando órgãos no lixo.
nós temos infraestrutura, nós temos expertise profissional, porque o Brasil hoje é o segundo país do mundo em número absoluto de transplantes. Nós só perdemos para os Estados Unidos, com uma diferença. Aqui, 95% dos transplantes são feitos gratuitamente à população, pelo Sistema Único de Saúde. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, nós temos muito a comemorar, mas nós temos muito a melhorar. Hoje, nós estamos fazendo cerca de 30% dos transplantes que precisaríamos fazer de fígado a cada ano, para que nós tivéssemos uma mortalidade menor na fila. O transporte, como é que acontece? Uma vez que foram notificados, os familiares concordaram, e a perda acontece muito aí também? Esse período Na é crítico. captação? Você tocou num ponto fundamental. Por quê? Nesse período, pós-morte cerebral, rapidamente os trâmites são feitos, as sorologias são feitas, a família é abordada. Mesmo que a família concorde, existe um tempo para que cada equipe seja notificada para que você veja para quem serve aquele órgão. Nesse período, o doador tem que ser cuidado. E quando eu falo que tem que ser cuidado, é como se ele estivesse vivo. Certo. Tem que receber soro, sangue, dieta, antibiótico, reposição hormonal, tem que ter um controle muito grande da temperatura do corpo, tem que receber antibiótico. Por quê? Progressivamente o organismo vai morrendo. O cérebro já morreu, mas o coração continua batendo. Em 24, 36 horas, nenhum dos órgãos mais vai estar viável. Esse período nós temos uma perda muito grande de potenciais doadores. Nós precisamos atuar aí. Então nós temos que trabalhar pelo menos em duas frentes. Uma, reduzindo o percentual de rejeição por conta das famílias. E aí é uma questão cultural, é educação, é informação, campanhas perenes, trabalhar isso em todos os segmentos, em todos os estratos sociais. E o outro é de melhorar a infraestrutura. Agora, obviamente, se você aumenta o percentual de aceitação, você tem um impacto rápido, imediato. Melhorar a infraestrutura demanda um certo tempo. Quais mais as capitais que mais realizam transplantes? São Paulo ainda é líder? São Paulo faz mais da metade dos transplantes do país, dos implantes. Mas, do ponto de vista de doadores por milhão, que demanda a qualidade do seu sistema de captação, hoje Santa Catarina é o estado que melhor trabalha a doação, a alocação de órgãos no Brasil. Vamos trabalhar nesse sentido, gente, porque quando a gente fala em doação de órgãos, a gente não fala em morte, a gente fala em vida. Porque quando Deus, né, sorteia a sua senha, não tem jeito. Ele andou tentando sortear a minha aí, né, doutora Betina? Eu falei, não, tira da fila lá, tira lá, que eu não quero ir agora, não. Né? Então, é assim, mas sorteou, é a senha, filho, por que não falarmos de vida? Não é? Porque o ritual de passagem, todos nós teremos esse momento, é inevitável, é a única coisa que é certa. Agora, você fazer esse ritual de passagem, e por que eu estou te provocando desse jeito? Se você estiver perto de um amigo, se você estiver perto de um familiar, demonstre, verbalize o seu desejo. Eu gostaria de ser um doador, caso, porque a gente não sabe se a gente volta para casa, não é assim? É verdade. Caso haja alguma intercorrência, se você já está passando por um momento difícil de saúde, e é importante também externar esse seu desejo, porque para a família é muito difícil quando não sabe o desejo dessa pessoa. A gente precisa parar de ver Big Brother e conversar mais em família. Porque a família precisa entender. Você sabia que tem mãe que não sabe o que o filho gosta que coma? Porque não conversa com o filho. Qual é o prato principal que você, né, tem na sua casa, que seu filho saboreia? Eu vou perguntar para ele. Quer dizer, as pessoas não conversam mais, não se olham, não entendem. E também não existe nada demais se você disser assim, não quero ser doador. Tudo isso tem que ser respeitado, né? Agora, você já imaginou quantos gostariam? Então, eu estou falando de público aqui para ninguém esquecer. Ó, que use tudo que é meu. Pode usar tudo, que use com bom proveito se a minha senha for sorteada lá. Porque é isso, nós estamos falando de vida. Um doador é capaz de atender a quantas vidas? 7 a 8 vidas. 7 a 8 pessoas, crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos aí. Qual é o número da fila hoje? Depende. Né? Nós temos aí para cada fígado, situação. Nós temos milhares de pessoas. O Brasil tem feito cerca de 20 mil transplantes por ano, já são mais de 150 mil transplantados. E hoje nós temos quase 70 mil pessoas aguardando por um órgão ou tecido nesse país. Eu costumo sempre falar o seguinte, muitas vezes a família, quando ela é abordada, ela fala, mas eu vou doar o órgão de um parente meu, é um momento triste, sempre envolve uma tragédia, é o lado triste dessa história. Eu vou doar um órgão para um desconhecido, para que ele continue vivendo? Eu falo, não.
É um desconhecido que está emprestando o corpo dele para que parte desse seu ente querido continue vivendo. Muito bom. É mais fácil, né, até psicologicamente, para quem trabalha com transplante, olhar para o lado feliz da história. Porque você trabalhar a captação sempre envolve uma tragédia, uma perda. É triste. Mas se nós olharmos para o outro lado e imaginar que parte daquela pessoa vai continuar aqui entre nós, eu acho que as pessoas começam a enxergar. E ninguém vai tirar questão. órgão seu sem autorização da sua família, que hoje acontece. É o cônjuge, né? É o Familiares pai, diretos. é a mãe, são pessoas diretas a você. Você vai morrer, ter morte encefálica lá, o povo vai ficar igual urubu tirando... Não, eu falo desse jeito, porque tem gente que... não gosto nem de falar do assunto, porque imagina, eu desmaiei e fui para o hospital. Então, isso é falta de informação, né, Falta doutor? de informação. Vamos tratar isso com seriedade, que merece, e responsabilidade em nome daqueles que partem e daqueles que ficam por aguardo aí de um órgão. E a felicidade que as pessoas têm, né, quando falam, olha, consegui um doador, né? Só quem viu isso, né? A felicidade que a pessoa diz, olha, ainda ontem eu atendi uma paciente que o pai recebeu o transplante de fígado. Eu lembro da felicidade, eu consegui, né? Envolve a família toda. Tem uma campanha rapidamente, que eu vi que eu achei fantástica. As pessoas real, foi gravado numa padaria, as pessoas chegavam e tiravam uma senha. E recebiam o número lá, 5 mil e tanto, 20 mil. As pessoas estranhavam, tinha uma reação. E aí, quando ela virava, ela via lá, essa seria a sua posição se estivesse aguardando por um fígado. Essa seria a sua posição se estivesse aguardando por um rim, por um coração. A reação das pessoas é impressionante. Então, eu acho que é exatamente esse. Gente, só para contar para vocês, porque eu entendo um pouquinho também, porque eu acompanhei uma época a equipe da Hepato, Dr. Tércio Genzini. Grande amigo, grande cirurgião. Eu acompanhei desde a remoção até a doação do órgão e fiquei encantada com a seriedade, com a agilidade, com a dedicação desses profissionais todos envolvidos, desde o motorista até o cirurgião responsável lá, para que houvesse, né, mais uma chance de vida para quem espera. Temos aí um vídeo que eu gostaria de convidar a todos para assistirem conosco. Vamos ver. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393. Esperar, porque aqui está cheio. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal. Não faz de todo lado. Pô, mas depois dessa aí, dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Impactante e assim que tem que ser mesmo quando o assunto é sério, né? Gente, outra notícia séria é que 36 mil postos de saúde do país estão vacinando meninas de 11 a 13 anos de todo o país contra o HPV, vírus que é uma das principais causas do câncer do colo de útero. A vacinação irá até abril e a meta é atingir 80% do público-alvo de 5,2 milhões de meninas. A medida é polêmica, porque muitos pais consideram a vacinação um incentivo à atividade sexual. Mas que pataquada, meu pai do céu. Vamos ouvir a doutora Albertina Duarte e depois a psicóloga que está aqui conosco. Vamos começar pela psicóloga, doutora Albertina. Você acha que isso é uma forma de motivação sexual precoce? Dizer, vamos tomar uma vacina ali, explicar para que ela se destina? Você pode abrir o coração. Acho que é um pouco duvidoso, né? Eu acho que vai muito além somente da vacina, né? Eu acho que antes nós tínhamos o tabu com a morte, agora nós temos o tabu com o sexo, né? Nós não falamos de sexo com as nossas crianças. Então, não é
acho que vacinar é importante, não devemos desmerecer a ação. Mas eu acho que os seus pais devem falar de sexo com as suas crianças, né? Nas escolas, enfim. Eu acho que não é só o HPV, é gravidez, tem uma série de situações, né? Crianças com 12 anos, 13 anos grávidas, né? É uma criança cuidando de uma outra criança, então eu acho que vai além da vacinação. Eu sou contra estímulo precoce em criança. Adolescente, cada um tem seu tempo, mas também não tem que ficar dizendo tem que transar, porque é normal transar, tudo é transado. Não. Transar requer responsabilidade, né? Inclusive de visitar periodicamente um ginecologista, gastar com remédio, cuidar de doenças que eventualmente possam aparecer. Eu não gosto disso. Eu acho que cada um tem seu tempo de conversar. Exato. Mas, por outro lado, é sabido também, doutora Bertina Duarte me corrija, que essa vacina, ela propositalmente tem que ser aplicada com muita antecedência até da primeira relação sexual, para que ela possa efetivamente cumprir o seu papel, ou não. Então, a vacina foi testada de 9 a 26 anos. Esse foi o teste. Mas hoje a gente já sabe que pode dar vacina até para quem já teve HPV. Um dos tratamentos que a gente faz, se você faz uma cauterização numa mulher, você dá a vacina para essa mulher e para um parceiro. Então, é uma forma de você atenuar as reações desse vírus. Bem, na verdade, tem 150 vírus. Felizmente, 4 conhecidos são oncológicos. Mas hoje já sabe-se que você dando essa vacina, os outros ficam menos inativos. É uma vacina, eu diria, não é sofisticada, porque não é vírus inativo, ela é uma engenharia mecânica, só a cápsula de fora que é. E hoje a gente tem que parar de ser virtual, porque, na verdade, a vida sexual das adolescentes está começando em torno de 13 a 14 anos. É a última estatística. As relações amorosas entre as meninas, o primeiro beijo, o primeiro abraço, está acontecendo antes dos 14 anos. Então, veja, muitas manipulações estão acontecendo em torno de 13 a 14. Então, dar essa vacina com 11, 12, 13 é importante porque fica, então, mais protegida. Se você não tem relação sexual, teoricamente, você teria mais anticorpos. Bom, na verdade, o Brasil hoje está com gravidez de 10 a 14 anos idêntica à Colômbia. Eu estive na Nicarágua agora, e aí você fica envergonhada, porque tem os dados, o Brasil está muito pior que a Argentina, que Chile, está igual a Colômbia, igual o Paraguai e Bolívia. É 1% das meninas grávidas. Então, isso daí dá 30 mil por ano. Meninas, 30 mil. 30 mil em 10 anos são 300 mil. De 10 a 14 anos. Representa, então, uma menina a cada 17 minutos que é mãe no Brasil. De 10 a 14. Não estou falando de outras idades. De outras idades, de 10 a 19, é 570 mil. Então, é uma cidade que nasce todo ano de meninas grávidas. E essa menina, ela não tem condição de cuidar. Então, vamos parar. Falar de violência não incentiva a violência. Falar de violência incentiva a prevenção. Falar de sexualidade incentiva a prevenção. Então, a vacina não é um milagre, é uma ferramenta para diminuir a possibilidade de HPV, mas você tem que incentivar a negociação. Até eu tenho começado a falar, você tomou a vacina, você está segura. Não estrague a sua segurança com o menino que não está preparado para ter relação e, principalmente, que não usa a camisinha, não usa preservativo. A menina que não fala de sexualidade não usa preservativo. Não consegue falar não. Que hoje nós já sabemos que conhecimentos todas as meninas têm. O que falta é negociar. Uma atitude positiva requer informação e autoconhecimento. Se você não conversa, essa menina esconde e ela é a primeira vítima. E hoje nós sabemos que a AIDS está aumentando e para imaginar que de cada 4 adolescentes que têm vida sexual, uma já está contaminada por HPV. Doutora Bertina, me chamou a atenção o seguinte, porque o público-alvo não teria que ser as meninas já
em vida sexual ativa, que começaria dos 13 em diante? Olha, essa geração ficou... Meu sonho, né? E eu falei assim, até na televisão, quando eu fui, logo no dia da campanha, eu falei, começa agora a minha luta para que todas as meninas sejam, todas as mulheres sejam vacinadas e todos os homens. Porque essa vacina não pode ser cara. O Butantan vai produzir, nós já fizemos um acordo, o governo do estado deu 100 milhões, o governo federal 100 e o Butantan 100. Então, nós demos 200 milhões para que essa vacina possa ser feita. Então, essa vacina pode ficar extremamente barata, porque é uma vacina como da rubéola. A hepatite B é dada no berçário, a hepatite B é transmitida sexualmente. Nem por isso nós estamos incentivando as crianças no berçário a ter vida sexual. Né? Então, agora, uma meta importante. A doutora Helena, eu estava vindo para cá, a doutora Helena Sato me deu uma fala que 46% das adolescentes do estado de São Paulo foram vacinadas em 2 semanas. Olha só. 46%. Então, a meta é 90%. Mas nas 2 primeiras semanas, nós, dos 900 mil crianças que queremos vacinar, adolescentes, já foram vacinadas praticamente 500 mil. Então, isso é uma vitória. Eu tenho certeza que São Paulo vai aderir total. E eu não tenho visto ninguém, as mães da periferia, as mães das cidades, me falam, ai, doutora, ainda bem que tem essa vacina. Antes eu sempre digo, que bom se tivesse uma vacina contra a violência, uma vacina. Então, essa vacina é uma oportunidade de você discutir. Ela não é o fim, ela é o início de uma relação de afeto. A vacina é um ato de amor, ela não é um ato de incentivo, é um ato de Agora, prevenção. quem não está nessa faixa etária aqui, compreendido, tem filhos, a vacina está disponibilizada, sim, em rede particular. É cara, né? Eu acho muito cara. É caríssimo. É R$1.000 ou mais de R$1.000. É 500 por dose, é 1.500. R$1.500. E os meninos também podem, né? Você que é pai responsável tem essa possibilidade também que encaminhe os seus meninos aí para fazer a vacina. Eu costumo dizer que tanta gente faz festa de 15 anos, né? E às vezes famílias inteiras se endividam fazendo vacina, fazendo festa de 15 anos, né? Ou compram o telefone mais sofisticado e ficam pagando. Então, eu acho que o pagamento maior seria dessa vacina. É um bom investimento, né, doutora? É um investimento. Agora, eu sou a favor de vacina gratuita, vou lutar, vacina gratuita daqui a 10 anos, eu tenho certeza que a gente tem a vacina para todas as mulheres e para todos os homens. Gente, olha, 1.280 pessoas se inscreveram por bariátrica na Unicamp. O Hospital das Clínicas da Unicamp divulgou que 1.280 pessoas se inscreveram para fazer gratuitamente a cirurgia bariátrica após filas enormes em seu ginásio. O procedimento será feito em até 6 meses. Foram escolhidas pessoas com índice de massa corporal maior que 40 ou com doenças graves associadas como hipertensão, diabetes, síndrome metabólica e apneia do sono. Doutor Otávio, 6 meses é o tempo aí para atender quantas pessoas? Depende da infraestrutura do hospital, né? Hoje eu achei até um tempo curto, porque hoje é bem curto, né? Eu imagino que vai se fazer aí um mutirão, disponibilizar bastante salas e material, porque essa cirurgia ela tem uma complexidade principalmente de não só o cirurgião, mas anestesista, enfermagem, leito, material. Então, envolve muita coisa. E, infelizmente, essa cirurgia ela ainda é feita no SUS pelo método convencional, não pelo método ideal, que é a videolaparoscopia. Né? A gente ainda não consegue dar no SUS, quem sabe daqui a 10 anos, né, doutora, a gente também consiga dar no SUS, porque a obesidade é uma epidemia, né, na nossa sociedade. Mas, peraí, a videolaparoscopia não é mais rápida, menos invasiva? Mas é muito mais cara, né? Muito mais cara. É 15 vezes mais cara, aproximadamente. Isso? 15 vezes mais caro, fora o investimento para o material de vídeo, para as pinças. E fora que é muito a sofisticação, né? Não são todos os médicos que estão habilitados. Exatamente, né? Ainda tem o treinamento. Mas a gente é muito bem servido, doutora, de médicos. Você vai para um centro como a Unicamp, com certeza tem excelentes profissionais que conseguem fazer isso por vídeo. O que limita realmente é o material. Né? Material agora, que vitória ser gratuita, de qualquer forma é gratuita. Né? Veja, já é uma grande vitória. O único país no mundo que oferece essa cirurgia gratuita é o Brasil. Único, não há outro. Agora, seria obviamente um passo a mais oferecer por vídeo, mas é o único país, isso é uma vitória também. Né? Assim como no transplante, né? Onde a gente tem um país que oferece gratuito, o Brasil tem alguns centros que oferecem isso gratuitamente, já é uma vitória.
com certeza. Muito bem. A gente sabe que o Brasil é um país que chama a atenção da Organização Mundial de Saúde, porque nós estamos ficando mais gordos, né? E isso desde a tenra infância, não é, doutor? E muitas vezes algumas pessoas chegam a esse problema grave de saúde e às vezes até provoca o problema grave de saúde quando ela está na massa corpórea lá de 30, 35. Não, vou engordar mais um pouquinho para ter a chance da cirurgia. É fato ou não? Isso é fato. Mas, assim, o que a gente vê, existem as pessoas que fazem isso, mas a gente vê é que realmente a obesidade é uma endemia, né? Epidemia, isso está na nossa sociedade, com a nossa mudança de hábitos, né? Então, a gente hoje come alimentos que são muito mais facilmente absorvíveis e um teor calórico altíssimo. Cada vez se faz menos exercício. Então, essa epidemia ela é uma constante na nossa sociedade e a tendência é de piora, não é de melhora, infelizmente. E a cirurgia bariátrica, é bom sempre lembrar que é o último recurso, depois que já se tentou tudo. Existem pessoas que engordam, mas existe muita gente que precisa realmente dessa cirurgia, né? Os dados são alarmantes, a gente considera aí que hoje só 7%, 8% da população, digamos, são contempladas com essa cirurgia e a gente tem aí 90%, 95% de pessoas que poderiam ser submetidos a essa cirurgia e não são. Muito bem. Olha aí, eu quero chamar a sua atenção para que você baixe o aplicativo da TV Êxito gratuitamente aí no seu smartphone, no seu tablet. Basta você acessar lá na sua lojinha virtual e baixar, porque eu vou repetir, é de graça, viu? Toda a facilidade para você nos acompanhar a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. O aplicativo é esse que você vê aqui no nosso vídeo, viu? Bonitinho aí, para que você possa ter com certeza acesso a toda a nossa programação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no mundo todo. No Brasil, ela causa quase 400 mil mortes ao ano, com um número crescente entre as mulheres. O dado é atribuído às mudanças do estilo de vida feminino, que as deixou mais expostas a problemas como o estresse, ao fumo, a má alimentação e a obesidade, entre outros males, que estavam falando agora, inclusive, da obesidade, né, doutor? José. O que acontece hoje, o Brasil já é o segundo país no mundo com o maior número de portadores de doenças cardiovasculares. E até 2030, se nós não fizermos nada, nós vamos ser o país no mundo com o maior número de portadores de doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam e que mais deixam sequelas nas pessoas. Em geral, na fase mais produtiva da vida, na quarta, quinta década de vida. Então não é justo que a pessoa, no início na sua plenitude, ela tem uma doença que pode levá-la à morte ou que a deixa com uma sequela significativa. E se nós observarmos isso hoje no Brasil e no mundo como um todo, nós temos dois grandes grupos em que o crescimento do número de portadores de doença cardiovascular ele é maior, que são jovens e as mulheres. Nas mulheres, nós temos aí uma série de fatores. Entre os fatores, principalmente, essa adoção de um estilo de vida, entre aspas, mais masculino, mais urbano, fez com que as mulheres passassem a se expor de forma mais intensa a uma série de fatores de risco que antes não eram tão frequentes. Então, as mulheres estão fumando mais e é o único grupo, além dos jovens... Mas está fora de moda. A mulherada está fumando ainda? Opa, mulheres! Do ponto de vista estatístico, os jovens e as mulheres são subgrupos em que ainda nós estamos tendo um aumento significativo do número de tabagistas. Então, as mulheres estão se alimentando mais fora, então, adotando uma dieta mais rica em gordura, mais rica em gordura de origem animal, mais rica em sódio. As mulheres estão com uma atividade estressante, porque a mulher ela trabalha fora, mas ela não deixa de trabalhar em casa, de ficar o tempo todo pensando no que o filho está fazendo ou no que o marido está aprontando. Então, as mulheres, em geral, têm uma jornada dupla ou tripla. Então, associado ao fato de a anatomia do sistema cardiovascular da mulher ser um pouquinho diferente, nós temos um número cada vez maior de mulheres com doenças cardiovasculares e a mortalidade do infarto na mulher é quase 50% maior do que no homem. Então, é cada vez mais comum e ela é mais grave na mulher que no homem. E sem contar que é muito difícil, né, fazer o diagnóstico de infarto, né, porque se confunde, às vezes, com dor de ansiedade. Já tive paciente minha atendida com dor de ansiedade, não era ansiedade, era infarto, né, porque são sintomas vagos. O diagnóstico diferencial na mulher é mais complicado que no homem. O senhor falou tudo bem, tudo maravilhoso, o senhor só derrapou aí na questão que a mulher se preocupa com o filho e com o marido. Hoje os homens estão mais preocupados com as mulheres, hein? A mulherada hoje não está fácil, hein? É motivo aí também de dor no coração de muito homem. Brincadeiras à parte, nós vamos rápido no intervalo comercial, voltamos já já, esperamos você.
mulherada, é verdade. Não existe justiça sem advogado. Um programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Eu sou o professor Oswaldo Murahara. Estou sempre com você aqui na TV. Sorria. Coisas boas virão, com certeza. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Ele que é cirurgião plástico, doutor Nelson Letísio. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Liliane? Como você está? Eu estou muito bem, obrigada. Doutor Nelson Letísio, hoje vamos falar sobre cirurgia estética na terceira idade. Terceira idade aí para o cirurgião plástico começa quando? Olha, Liliane, é muito relativo, né? Porque na teoria a terceira idade é a partir de 65 anos, né? Tá. Nossa, há pouco tempo nós fizemos uma cirurgia de fato numa senhora de 86. Aham. Quer dizer, é difícil você taxar agora, né? Uhum. O que é terceira idade? O brasileiro vive em média atualmente 74 anos. Certo. Então é complicado. Então vamos estabelecer mais ou menos o que o pessoal fala, 65 anos para frente seria terceira idade. Doutor Nelson, o que mais se busca nessa faixa etária aí? Mais face, mais corpo, mais cirurgia íntima? O que os cirurgiões são mais solicitados? No nosso serviço aqui, Liliana, é mais fácil, né? Tá. Principalmente homens e mulheres, né? E nós temos 15% de homens e 85% de mulheres que solicitam melhoras na pele, aquele papinho, excesso de bolsas palpebrais, pele excedente na pálpebra superior. E algumas, né, Liliane, ainda que tenham uma boa saúde e tudo, se incomodam com excesso de abdômen, mamas, mas usualmente mais eles procuram face mesmo. Isso nós estamos falando de ambos os gêneros, masculino e feminino. Sim, com certeza, com certeza. Guardadas as devidas proporções, 85-15 para homens e entre mulheres, numa procura geral e para cirurgia estética. O pós-operatório requer algum outro cuidado por se tratar de uma pessoa de terceira idade? Não pode, Liliane, pode praticamente a mesma coisa, mas o pré sim. Ah. Tá? O pré-operatório a gente tem que, desculpa assim, mas a gente tem que ser um pouco mais atento, né, Liliane? Ser um pouco mais exigente, alguns exames, cardiologista, vascular, alguns exames de laboratório, às vezes pesquisar um pouco, ouvir um pouco o paciente, saber se ele tem algum problema, quais as medicações de uso cotidiano. Então, realmente, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento a eles, né, porque às vezes são um pouco mais, assim, não digo delicados, mas um pouco mais, a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Perfeito. Doutor Nelson Letísio, aquele abraço e muito obrigado por mais uma participação no programa. Que a gente consiga chegar na terceira idade bem, né, Liliane? E eu consiga ter as suas mãos sobre mim ainda, né? Porque não vai ser só fácil não, meu filho. Vou querer recaustar tudo. Beijo. Tchau, querido. Tchau. Gente, olha, a disciplina garante sucesso de cirurgia bariátrica. Muitas pessoas conseguiram superar a obesidade e mudar a forma de viver após optarem pela cirurgia bariátrica. O procedimento, no entanto, exige determinação. Segundo alguns médicos, a adaptação mais difícil pode estar na cabeça do paciente, já que ele precisará adotar uma nova educação alimentar, sem os excessos a que estava habituado. Sem os excessos que, inicialmente, a própria cirurgia já limita, né? Eu costumo dizer, quando o paciente vai na primeira consulta, eu sempre pergunto, o que é comer para você? Se comer realmente é uma coisa fundamental para o paciente candidato à cirurgia bariátrica, ou seja, se para ele, a vida dele, na vida dele, comer é um passo muito importante. Um prazer. É um prazer, esse paciente, ele
não deve, na minha opinião, fazer a cirurgia. Porque as cirurgias regulamentadas, as cirurgias seguras, as cirurgias que funcionam, estas cirurgias, elas têm uma restrição alimentar importante. Essa aí que nós estamos mostrando, qual é? Essa cirurgia é chamada bypass, né? A cirurgia que ela vai ter um componente de restrição, você veja que o estômago fica bem pequenininho, e vai ter um componente de desabsorção. O que é isso? A comida ela vai passar pelo tubo digestivo e vai deixar de passar por uma grande parte do estômago, vai deixar de passar por uma pequena parte do intestino. Então, isso vai diminuir a absorção. Então, a cirurgia que tem um componente restritivo, onde o paciente vai comer pouco, e um componente de desabsorção. Então, essa cirurgia o paciente come pouco. Então, se o paciente, às vezes, ele quer comer muito... Mas ele vai ter menos nutrientes também do alimento. Essa cirurgia, ela vai ter algumas deficiências de vitamina que o paciente vai ter que suplementar pelo resto da vida. Mas ele fica muito bem. Doutor, a gente é errado dizer que ele troca um problema por outro? Eu acho muito errado dizer isso. Porque me parece que ele deixa de ser gordo, mas ele passa a ser deficiente de... Mas são deficiências que podem ser nutrientes. Veja, primeiro, aí a gente começa com a indicação. Você tem que indicar para quem precisa, para quem realmente tem obesidade. Para pessoas que, se não operarem, vão ter um infarto, vão ter problemas vasculares, vão ter diabetes, que são doenças extremamente graves. Estariam pré-condenadas a algum outro problema. Exatamente. Então, essa pessoa vai ser submetida à cirurgia, vai emagrecer. E existem algumas deficiências de vitamina que podem ser facilmente controladas se o paciente tiver um acompanhamento médico pelo resto da vida. Certo. É um casamento que o paciente faz com o médico sem direito a divórcio. Mas aí tem que ir para o psicólogo também, para ver como ele se comporta, bem colocou o doutor, diante, né, do alimento. Mas toda essa avaliação, existe toda uma avaliação psicológica pré-operatória, onde o psicólogo vai avaliar o paciente, vai prepará-lo e ver se ele está preparado. E aí sim, liberá-lo à cirurgia. Ô, doutora, que está conosco aqui, a gerontóloga Cristiane Felipe, por que quando a gente alcança uma faixa etária, a gente vai engordando? A gente vai alargando? Então, eu acho que isso também é hormonal, mas eu acho que a gente, em alguns momentos da vida, passa a comer mais, né? Se você está estressada, você come mais. Você está angustiada, você come mais. Você começa a entrar numa fase depressiva, né, decorrente de questões hormonais, você também passa a comer mais. E nós temos um problema na nossa sociedade, eu vejo como um problema porque eu também luto contra isso, que é todos os nossos eventos sociais estão ligados à comida. É tudo em torno tudo em torno da mesa, que é uma delícia, né? Muito bom, mas isso está fazendo com que nós... estamos engordando, alargando, que eu já não vejo na população idosa. É interessante, a população que está lá comigo, eles comem pouco. Né? Eles são muito regrados na alimentação. Eu acho super interessante. Meus avós faziam 8 refeições por dia. 8? Deixa eu contar. Ó. Era o café da manhã, tinha um lanchinho entre o almoço e o café, 3 entre o almoço, lanchinho entre o café, o almoço e o café da tarde, 5 mais o jantar, 7 e mais a ceia. Mas todos magros. E com certeza seus avós, eles comiam pouco e comida de qualidade, não eram coisas industrializadas, né? Que hoje a gente sofre com isso também, né? As comidas industrializadas, a gente acaba comendo rápido porque estamos ansiosos com o tempo, que a gente tem que dar conta de uma série de coisas, e tudo isso contribui para o nosso aumento de peso. Olha, é hora e vez do telespectador ouvinte. Doutora Albertina Duarte, a Vânia da Conceição de Perdizes participa conosco. Um beijo, muito obrigada por seu e-mail, viu? Diz assim, doutora, a senhora ouviu falar sobre a campanha de um grupo de evangélicos que estão aí nas ruas dizendo e propagando para suas filhas e outras adolescentes não tomarem a vacina do HPV? Segundo elas, vai estimular o sexo precoce. Eu acho que essa foi uma grande discussão, não foi só dos grupos evangélicos, foram de alguns outros grupos. Houve uma reunião, né, foi feita uma reunião importante com os grupos evangélicos e com os grupos católicos e os grupos religiosos para que se discutisse essa apresentação da vacina. Foi importante isso. Aqui em São Paulo nós fizemos essa reunião, a nível do Ministério foi feito e, na verdade, há um grupo, que não são todos,
porque, mas isso é muito mais além do religioso. É a questão da ideia que volta. Dar a vacina estimula. Olha, quero repetir que as adolescentes estão estimuladas através da mídia, através do dia a dia, nas conversas do banheiro. Isso já existe. A relação sexual está fazendo parte do namoro. Isso era nos anos 90. Agora, entre estimular e nós termos fatores preventivos e fatores protetores, é essa a responsabilidade da sociedade. Os pais, a escola e a família, os pais, a escola, a sociedade devem ofertar ações para que esses adolescentes possam ter autocuidado. Com certeza, ter relação antes dos 14 anos, socialmente e psicologicamente, não é aconselhável. Porque não é nem física. Essa adolescente não dá conta das repercussões que vão acontecer. Olha aí, o Jânio... Até porque sexo é bom, e sexo é bom nessa fase, então, todo dia, gente. Depois de uma certa fase, você faz uma vez, né? A cada vez lá. Mas tem que falar isso para adolescente. Não dá para ficar iludindo, dizendo, olha, você vai ter uma... Não, é bom. E tem que ser bom quando você tem maturidade, quando o telefone toca no outro dia para você. Porque ninguém fala isso para adolescente. O dia seguinte você vai ter desejo de novo, o camaradinho não vai te ligar. É isso que sofre. As mulheres sofrem, os homens. Não é? Ninguém conversa sobre isso, sobre o dia seguinte, né? A pílula do seguinte todo mundo sabe, mas ninguém fala do estado psicológico desse adolescente. Enfim, né? Agora, elas contam para mim, daqui a pouco, quarta-feira, que eu vou lá para o HC agora, no grupo, né, da Oficina das Emoções, a Oficina dos Sentimentos, lá o sentimento de rejeição. Quer dizer, a adolescente que se sente rejeitada. Porque ela fala, ele me deu uma pegada, foi a pegadinha, e no dia seguinte me deu uma largada. Nada. É isso mesmo. O Jânio Vieira, Jardim São Paulo, diz como foi possível que uma idosa de 87 anos tenha sido atendida no chão de um hospital do Estado aqui em São Paulo, conforme notícia divulgada pela imprensa. É um desrespeito pelo ser humano, né? O Gerson Gomes, de Moema, a partir de que idade se deve submeter a uma colonoscopia? De quanto em quanto é importante fazer o exame, doutor Otávio? A Organização Mundial de Saúde recomenda, a partir dos 50 anos, fazer uma colonoscopia. E se estiver tudo bem, você só precisa repetir ela a cada 10 anos. Aqui a Mara Santos, Jardim Brasil, diz assim, as pessoas diabéticas, principalmente as mulheres, correm maior risco de ter varizes, doutor José Lima? Não existe essa associação com diabetes, mas as mulheres, de uma forma geral, têm uma predisposição maior a ter doença vascular periférica, principalmente se elas estiverem acima do peso e trabalharem muito tempo em pé. Aí são as que... O Carlos Gomes, do Butantan, qual eu vou dizer aqui que eles participam aqui comigo. Pergunta qual a opinião de vocês sobre programas de TV que tem a participação constante de médicos. Eu vou responder como comunicador. Eu acho ótimo, porque televisão, rádio, internet é um meio de divulgação. Esse negócio de ficar dizendo que médico não pode aparecer, né, é um desserviço. O médico tem que aparecer sim, tem que, olha aqui, a presença deles aqui, né? Muito nos ajudou e quantas perguntas que a gente nem consegue responder. Então, eu quero aqui de público agradecer o tempo de vocês, que são preciosos, o tempo é precioso e que nós estamos aqui gratos por isso. Então, tem que ter muito. Aliás, devia ter mais do que Big Brother, vou dizer de novo. Está caindo a audiência, estou festejando, gente. O povo está acordando. Olha aí, quero aqui também comentar sobre a questão do ímã da mulher, que após o parto se alarga, isso acaba sendo motivo de separação, doutora Betina? Está acabando, responde rapidinho. Existe uma ideia de que quando a mulher dá à luz parto normal, ela fica dilatada e modifica. Na verdade, se ela for bem atendida e o trabalho de parto for adequado, o períneo volta a ficar normal e ela pode fazer exercício depois. Então, às vezes, é o próprio marido que acha que a mulher fica largada. E, de repente, ele acaba com ela, dizendo, você está mais larga. Então, é preciso tomar muito cuidado, que a mulher fica modificada depois de um parto, mas não é alargada, até porque ela pode ficar até muito mais consciente, porque ela conhece o seu corpo e está mais feliz. Então você responde para você que é incompetente não saber como se adaptar a esse novo momento. Pelo amor de Deus, acabar com a mulher e depois dar um filho para ele? Faça, meu favor. E acaba. Ixi! Olha aí, ficamos por aqui agradecendo a participação, né, dos nossos queridos convidados, doutora Albertina Duarte, psicóloga e gerontóloga Cristiane Felipe, cirurgião cardiovascular José Lima, o médico cirurgião do aparelho digestivo Otávio Cansanção de Azevedo e você. Gente que fala tem a direção geral, jornalista Fausto Camunho. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.
Achei ótimo que a Liliane já fala direto, né? Mas onde se viu como mulher? Ela fala direto.